Oi, eu sou a Mariana, juntamente com as minhas colegas Juliana, Luísa e Niviane, vamos apresentar um trabalho de biologia celular com a professora Marla Rocha. O câncer, o que muda na célula? As células do nosso corpo passam por mitose e se replicam, e elas fazem isso diariamente. E o que é esse processo de mitose? A mitose é a divisão celular que resulta na formação de duas células filhas com as mesmas características genéticas e o mesmo número de cromossomos que a célula mãe. Em um determinado tempo, as células percebem que elas estão se multiplicando rapidamente. E assim, por meio de um processo chamado inibição por contato, elas reduzem essa replicação. Podemos observar na figura 2. Tá, e o que é então essa inibição por contato? É um sinal que as células vizinhas passam para as células, avisando que essa divisão deve parar por um tempo. Podemos lembrar que as células cancerígenas, elas perdem essa função. Bom, durante a replicação, algumas células podem sofrer uma divisão errada e assim apresentar alguns defeitos ou pequenas mutações. Geralmente, o nosso corpo consegue impedir essa divisão num processo chamado apoptose. Tá, e o que é a apoptose? A apoptose é a morte da célula. É uma morte limpa, né? E é um processo normal que acontece na célula. Todos os restos celulares vão ser fagocitados. Assim, vai dar espaço para que nasça uma nova célula boa. Aqui eu trouxe algumas imagens microscópicas da apoptose. Falando de célula deformada, se levarmos em consideração que o nosso corpo produz em média 200 bilhões de novas células por dia, haverão muitas mutações. E dentre essas mutações, a célula reconhece que algumas delas são inúteis e então acabam eliminando a si mesma. Porém, existem certas mutações em que a célula não elimina a si mesma e assim torna-se uma célula deformada. Em seguida, essa célula deformada, através da mitose, produz uma série de cópias de si mesma. Então, esse tipo de grupo de células que particularmente possui um defeito é proveniente de uma célula original que seguiu se duplicando, logo essas também se duplicaram, porém todas essas células são defeituosas. E se essas células forem comparadas com os tecidos em volta, elas vão parecer anormais de alguma forma e, além disso, talvez elas não funcionem direito. E isso é chamado de neoplasia. A neoplasia tem como característica definida a presença de núcleos de formatos anormais e irregulares, e no conjunto de cromossomos dessas células neoplásicas, as translocações, quebras e cópias extras de braços de cromossomos são muito comuns. Aqui temos uma imagem que compara uma célula normal de uma célula cancerosa. Um conjunto de neoplasias, às vezes, pode de alguma forma circular pelo corpo, mas na maioria das vezes ela forma um tipo de caroço grande. E se esse caroço se tornar grande o suficiente para ser detectável, ele passa a ser chamado de tumor. Além disso, se esse caroço for de um tipo de tecido diferenciado, isso é definitivamente anormal. Assim, os termos neoplasia e tumor são utilizados frequentemente de forma equivalente. Entretanto, se esse tipo de caroço cresce até um certo tamanho, somente em determinado local, pode não trazer perigo. Nesse caso, em que o tumor não se replica fora de controle, que por vezes pode crescer um pouco, mas de modo que não danifique o nosso ambiente, chamamos de tumor ou neoplasia benigna, que é um tipo de tumor inofensivo, digamos assim. E aqui temos uma imagem que compara as diferenças entre um tumor benigno e um tumor maligno, para que vocês vejam de forma ilustrativa como seria o tumor benigno em nosso organismo. Quando uma das mutações benignas ela possuir uma outra mutação, pode ser que essa a faça crescer descontroladamente, tornando-a invasiva, ou seja, ela se torna totalmente capaz de invadir tecidos vizinhos e se infiltrar em tudo, em todas as partes do nosso corpo. Assim, nós chamamos de tumor invasivo ou neoplasia maligna. As células desse tumor invasivo, elas já não são mais apenas uma célula comum. Elas seguem se duplicando e se replicando
passando a informação genética falha adiante. Assim, algumas das mutações benignas elas podem realmente ter danificado a replicação do DNA para então elas se tornarem mais frequentes, permitindo então que essas células que falham, elas se espalhem para outras partes do nosso corpo de uma forma descontrolada e assustadora. Essas partes do nosso corpo, ou seja, os tecidos onde se encontra essa maior parte das células com o DNA falho, elas começam a assumir o controle de tudo. Assim, nós dizemos que a célula está metastática. Mas o que seria uma célula metastática? Nós dizemos que a célula é metastática quando ela não respeita mais a vizinhança celular, não vivem mais a inibição por contato, invadem e crescem de uma forma assustadora e descontrolada, e seguem mutando muito rápido por conter todas as anomalias genéticas. Essas células podem, então, romper barreiras e o excesso delas vai invadindo progressivamente todo o nosso organismo, adoecendo e infiltrando, então, todo o nosso corpo, tornando-se as células cancerosas, que chamamos e que a maioria das pessoas conhecem por câncer. Concluindo, então, o nosso trabalho sobre o que altera na célula com o câncer. As células cancerígenas, elas têm a capacidade de se romperem e infiltrarem, né, outras partes do nosso corpo de forma assustadora, como já foi apresentado anteriormente, né? Então, o câncer, ele é uma doença muito difícil até de citar. Imagina de curar. Pois o câncer, ele não é apenas uma doença. Não se trata de um tipo de vírus ou bactérias que são facilmente localizadas, mas sim de uma classe de mutações em que as células elas se multiplicam de forma rápida e descontroladamente, invadindo os tecidos vizinhos e formando as conhecidas metástases. Olhem para estas células. Elas parecem lindas, não? Pois então, utilizando processos cirúrgicos, podemos ser capazes de retirar alguma destas células alteradas. Mas podemos ir retirando, e pelo fato de estar acontecendo o processo de replicação falha do DNA, elas vão continuar se replicando de forma avassaladora. Então, não adianta de nada a gente querer retirar elas mecanicamente por meio de um processo cirúrgico se não houver um outro tratamento. A princípio, quanto a tratamento, os quimioterápicos, eles acabam conseguindo matar as células tumorais, né? Pois eles atuam de forma sistêmica, ou seja, os quimioterápicos eles são capazes de alcançar as células cancerígenas em qualquer região do nosso corpo. Já a radioterapia, ela tem uma ação mais restrita à região em que ela é aplicada, ou seja, exatamente em cima da região tumoral. E o processo cirúrgico, ele tem como finalidade remover, então, um tumor de uma parte do corpo onde essa doença, esse tumor está localizado. Assim, então, todos esses tipos de tratamento, eles vão depender muito da fase em que se encontra a doença. Eles podem, de alguma forma, trazer a possibilidade de cura para determinados tumores. Diante disso, concluímos então que a prevenção ainda é o melhor remédio. Aqui algumas referências utilizadas para a produção do nosso trabalho.